Boa noite. Vamos começar daqui a pouco a nossa live nessa noite. Vamos falar sobre alguns temas sobre a vontade de Deus. Glória a Deus. Bem-vindos, boa noite. Yara, Pai do Senhor, boa noite, seja bem-vinda. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Quem for entrando aí, vamos falar alguns temas aqui. Vai ser uma live mais rápida. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite e falar com você através desse canal. Peço aí a Yara que tenha paciência alguns momentos bem rápidos para a gente começar a live, certo? Vamos falar sobre a vontade de Deus, principalmente sobre a vontade de Deus nesse tema, nesse vídeo, certo? Eu queria desde já pedir oração, Yara, quem for entrando, pedir oração pelo pastor Reginaldo, né, que está enfermo, a irmã Ruth, a presbítera Ruth, pedir oração por vários irmãos que estão aí enfermos, inclusive a minha esposa Alô também está um pouco enferma, para que Deus possa curar de todo mal. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, Anne Caroline, Emerson, sejam bem-vindos, Deus abençoe, Wenderson, Deus abençoe, sejam bem-vindos, glória a Deus, Deus abençoe suas vidas. A gente vai falar sobre praticamente nesse live de hoje, sobre a vontade de Deus, certo? Falar sobre desistir da nossa vontade para cumprir a vontade de Deus. Mateus, seja bem-vindo, Deus abençoe, Deus abençoe. Como eu estava falando aqui agora há pouco, a minha esposa está um pouco enferma, a Lua. Então a gente pede oração, peço oração a vocês, tanto por ela como pelo pastor Reginaldo, pela irmã Ruth, pela presbítera Ruth, por alguns irmãos da igreja que estão enfermos, e que Deus possa curá-los. Em nome de Jesus. Quantos aqui de vocês, nós vamos começar a nossa live, certo? Que Deus possa falar com você através dessa mensagem. Quantos de vocês aqui já desistiram de algo na vida? Já desistiram de algo na sua vida? Pode ser um emprego, um relacionamento, qualquer coisa. Esse ano, o que é que você nós já estamos em fevereiro, o que é que você já começou a conquistar, ou você prometeu que ia fazer nesse ano e você não conseguiu, você desistiu? Nós estamos sempre tentando e desistindo de algumas coisas na nossa vida, faz parte do ciclo da vida. Pai Senhor, Felipe, seja bem-vindo, Deus abençoe. E nas coisas de Deus, quantas vezes nós já quisemos desistir? Desistir do ministério, desistir de um sonho, de um projeto de Deus para nós, que Deus já falou, de uma promessa. Desistir de levar um amigo, ou até mesmo desistir do próprio Deus. Todos nós já pensamos em algo para as nossas vidas, né? Tanto você como eu, nós temos histórias na nossa vida, de momentos que nós tivemos que desistir de alguma coisa. Seja de um emprego, seja de um curso, seja de uma faculdade, seja de um relacionamento. Só que, e nas coisas de Deus, o que é que nós tivemos que desistir? E será que isso foi conforme a vontade de Deus? Né? E hoje eu quero te mostrar uma coisa que você definitivamente tem que desistir. Hoje eu quero te mostrar uma coisa na sua vida que você tem que desistir. E o que é isso? Desistir de ter controle. Pai do Senhor, Ricardo, seja bem-vindo. Clarice, Claudionor, bem-vindo, Pai do Senhor. Então você tem que desistir hoje. O tema dessa live aqui se fosse colocar o tema, seria eu desisto, mas desisto de quê? De fazer a minha vontade, estar no controle. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Você já parou para pensar como nós gostamos de ter as coisas sob nosso controle? Queremos ter a certeza que sabemos de tudo, de todas as possibilidades, de tudo que vai acontecer.
Muitas pessoas não conseguem aceitar Jesus justamente por isso, porque não se imaginam perdendo o controle das suas vidas. Elas querem estar sob o controle e por isso não gostam muito da motivação de ter da ideia de não ter mais o controle da sua vida. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos que deixar Jesus ser o centro da nossa vida, ter o controle da nossa vida. O significado de Senhor, justamente é isso que eu vou falar mais à frente. Senhor significa dono. Ele que tem que nos guiar. Ele que tem que nos mostrar a vontade dele para nossas vidas. É Ele que tem que mostrar. E diariamente nós fazemos isso com Deus. E como eu estava falando, tem pessoas que não querem vir para o Evangelho, não querem ser cristãos, não querem ser crentes, porque não estão dispostos a seguir a vontade de Deus. Eu já evangelizei pessoas, e você deve ter já visto essa cena. A pessoa fala assim, não, mas se eu for crente eu vou ter que parar de deixar de beber, vou ter que deixar de ir nas festas, deixar de ir para algum lugar, de ter uns amigos que eu gosto. Como é que eu vou aceitar Jesus e deixar meus amigos? Tem gente que pensa assim. Então como é que você vai agradar a Deus, querendo agradar primeiramente a você e agradar os homens? Nós vamos ver que isso não é possível. Não tem como agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não tem como. E aqui nós vemos um exemplo claramente de Adão e Eva, que está lá em Gênesis 2, 15 a 17. Imagine essa cena, que está inclusive passando aí nessa novela Gênesis, que a gente tem que ter cuidado com as coisas que estão fora da palavra. Nós temos que ter cuidado com essa novela em relação a isso. Mas imagine a cena. Deus criou tudo. Pai Senhor, Gabriel, seja bem-vindo aí. Antes disso, ele tinha acabado de criar os céus, tudo que tinha na terra. Ele tinha criado tudo, então fez o homem para cuidar do jardim do Éden e cultivá-lo. Nos planos de Deus, a ideia era simples. Adão iria cuidar do jardim e eventualmente iria criar sua família ali. Era um plano perfeito. Mas nem tudo era flores no jardim do Éden. Por quê? Deus avisou a Adão, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus criou todo o universo, colocou o homem no lugar mais próspero da terra e só estabeleceu uma regra: não comer aquela fruta daquela árvore. O resto você pode fazer. Pai do Senhor, Alessandro, seja bem-vinda. Então o que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte: nós, na nossa vida, Deus nos dá um leque de opções gigantes que nós podemos fazer, mas tem coisas que nós não podemos fazer. Imagina que Deus ele tem uma fazenda gigantesca de milhares de hectares. E Deus colocou você lá nessa fazenda. Imagina a cena aí. Se você é do interior, você pode imaginar até melhor. Deus te colocou nessa fazenda bem grande. Você pode ir nos lugares mais lindos que tem nessa fazenda. Pai do Senhor, eu acho que é o Moacir, né? Seja bem-vindo. Então você está nessa fazenda bem grande. E aí Deus ele te permite você usar tudo, comer todo tipo de fruta. E aí quando chega na cerca, daquela cerca em diante você não pode passar. Muitas vezes é assim na nossa vida. Deus nos permite usar de muita coisa na nossa vida. Desde comer, da gente beber água, refrigerante, suco, tanta coisa. Mas tem limites que a gente não pode fazer. Como beber bebida alcoólica, por exemplo. Não pode. Não pode, a palavra é muito clara sobre isso. É muito clara. Pai do Senhor, Olívia, seja bem-vindo, Deus abençoe. Então nós temos que entender a vontade de Deus. Nós temos que entender a perfeita vontade de Deus. O problema é que a nossa natureza gosta de ter controle sobre as coisas. Queremos dominar e não sermos dominados. E aí vem a consequência. Dominar no sentido de passar por cima de Deus. Não no sentido de dominar tudo, porque Deus nos mandou dominar. Mas a questão é deixar Deus no controle. E as consequências de não deixar Deus no controle, em Adão e Eva, estão lá em Gênesis 3, 1 a 7. Que você pode até estar vendo aí nessa novela que está passando. Qual foram as consequências? Terrível. Deus puniu toda a raça humana por causa do pecado. Inclusive a natureza por causa do pecado. Por quê? Porque eles não quiseram deixar Deus no controle. Então você que está me escutando nessa noite na live, tome muito cuidado. Deixe Deus no controle da sua vida. Deixe Deus no controle da sua vida. Então Adão e Eva quiseram ser como Deus. E quantas vezes nós não quisemos fazer a mesma coisa? Queremos passar por cima da vontade de Deus? Fazemos as coisas erradas mesmo quando a Bíblia diz que é errado. Muitas vezes nós vamos contra o conselho do pastor ou de um líder da igreja que aconselhou e a gente vai contra aquela orientação. Por quê? Porque a gente quer estar no controle da situação. Isso está errado. Pai do Senhor está aí, seja bem-vinda. Deus abençoe. Então, o pastor às vezes orienta uma coisa e a pessoa faz o contrário do que o pastor orientou.
Quer dizer, a pessoa não quer perder o controle. E você não tem como fazer a perfeita vontade de Deus se você estiver no controle. Por isso que o tema dessa live é desista de ter o controle da sua vida. No seguinte sentido, de deixar Deus controlar a sua vida. Seja bem-vindo, Vitória Andrade, Deus abençoe. Kainan, bem-vindo, Pai Senhor. Então, escolha fazer a vontade de Deus, deixar Deus no controle da sua vida. Então, quando deixamos Deus no controle, estamos entregando nossas vidas para a única pessoa que nos conhece verdadeiramente. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Então, deixa Ele no controle. Deus, Ele é Pai. Deus, Ele é Pai. Se Ele é Pai, Ele quer o melhor para a sua vida. Só que às vezes Deus te mostra a sua vontade, Deus te orienta, Deus te mostra o que é que Ele quer para a sua vida e você resiste porque você quer estar no controle. Então, Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. E aqui nós vemos o contraposto de Adão e Eva, que foi o caso de Abraão. Pegue o exemplo de Abraão. Ele era um homem bem-sucedido, que tinha 75 anos, mas quando Deus fez o chamado para ele, ele não teve dúvidas e deixou que Deus ficasse no controle. Está lá em Gênesis 12, 1 a 4. Quando Deus mandou a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, ele não pensou duas vezes, ele saiu. E Hebreus fala que ele se saiu sem saber para onde ia. Já pensou isso? Abraão saiu sem saber para onde ia. Por quê? Porque ele deixou Deus no controle. Eu tenho certeza que Abraão tinha outros planos para a vida dele. Mas ele confiou em Deus e deixou Deus no controle para assumir o comando da sua vida. E você conseguiria fazer isso? Você conseguiria abrir mão do seu maior sonho hoje para viver os sonhos de Deus? Qual é o seu maior sonho hoje? Namorar, casar, ter filhos, ter um bom emprego, ter um ministério maior, ter amigos, ser mais conhecido, mais respeitado. Você conseguiria abrir mão desse sonho para deixar Deus no controle? Fazer aquilo que Abraão fez, deixou Deus no controle? E aí que está. É a grande questão. É a grande questionamento para você nessa noite, nessa live. E a parte difícil de ser cristão é admitir que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E por isso Ele deve estar no controle. Muitas vezes nós queremos uma coisa que para a gente é boa, mas para Deus, na ótica de Deus, não é. Porque Ele sabe o futuro. Você só está vendo o futuro hoje. Às vezes você quer um emprego, às vezes você quer uma função, às vezes você quer uma coisa, um lugar que você quer ir, uma amizade que você tem. Para você é boa, mas para Deus não é. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, como nós vamos ver. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que deixar Deus no controle. Transformar o seu entendimento. E deixar Deus no controle. Amém? E a próxima pergunta aqui da nossa live nessa noite é: por que eu devo deixar Deus no controle? Amém? Me dê um feedback aí se está boa, se estão escutando direito, a iluminação está ok, o som está ok, a conexão está ok. Vocês estão conseguindo entender? Me dê um feedback aí. Enquanto eu bebo água aqui. Pai Senhor, Gabi, seja bem-vinda. Aniversariante aí. Gabi, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Mais um ano aí de vida para a honra e glória do Senhor, né? Deus abençoe a Gabi poderosamente. E por que é que eu devo deixar Deus no controle? 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Exatamente, Emerson. Exatamente. Exatamente. Foi o que o Emerson aí falou. Muito interessante. Até Jesus se deixou ser conduzido pelo Espírito ao deserto. Quando você vê lá o batismo de Jesus, você vê. E foi ele conduzido pelo Espírito ao deserto. Ao deserto ele foi conduzido. Ou seja, um lugar difícil. Eu fui naquele deserto lá que Jesus foi, no deserto da Judéia, lá em Israel. É um deserto, como todo deserto, é muito árido, é muito seco. Você não vê mato, você não vê nada. No máximo que você vê são ovelhas com alguns pastores lá, tentando passear com algumas ovelhas lá. É um ambiente muito seco. Mas Jesus estava no centro da vontade de Deus. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto.
E aí, continuando no exemplo de Jesus, nosso Senhor e Salvador, quando ele morreu naquela cruz, ele pagou o preço por mim e por você. Ele estava nos comprando, como acabei de ler. Pai do Senhor MAPB, eu não sei exatamente a localidade aí, mas Deus abençoe, viu? Depois você fala aí. Então, quando Jesus morreu por nós lá na cruz, ele estava nos comprando por um alto preço. Foi um preço muito alto que Jesus pagou por você lá na cruz do Calvário. Foi um alto preço. Por isso a Bíblia diz alto preço, porque o preço foi do sangue de Jesus. E não foi, Hebreus fala, que não foi um sangue comum. Não foi um sangue de um animal, de um cordeiro natural, normal, de um carneiro, de um bode. Não foi de um cordeiro natural, foi o sangue do Cordeiro de Deus. Foi o melhor que ele tinha, ele enviou por nós lá na cruz do Calvário. E agora que ele nos comprou, nós pertencemos a ele. E por isso devemos deixá-lo no controle. Eu tenho a certeza que você pode estar com medo agora de tudo que está acontecendo, de tanta pandemia, de tanta coisa. Mas olha a história de Abraão. Tudo que aconteceu na história da Bíblia, aconteceu através da vida de Abraão, porque ele deixou Deus no controle. Ele não temeu. Ele não deixou o medo dominar ele. A diferença entre o medo e o pavor é que o pavor, ele domina você. Você ter medo é natural. Isso é um instinto humano, que veio depois do pecado. Antes do pecado, o homem não tinha medo. Mas depois do pecado, o homem começou a ter medo. E aí, quando Abraão ele partiu, ele deixou Deus no controle. E ele não deixou que o medo dominasse ele. E aqui nós temos que entender que nós devemos conformar, devemos submeter a nossa mente à maneira de Deus pensar, conhecendo a sua palavra. Devemos permitir que nossos planos, sonhos e alvos sejam determinados pela vontade de Deus e não pelos valores do mundo. Seja bem-vindo, Vitória, a irmã, eu não sei o que é um irmão, se é alguma empresa, mas seja bem-vindo, viu? Então, você precisa entender que esse sistema mundano, que eu até falei ontem na live aqui também sobre depressão, ele é controlado e dirigido por Satanás. E se você não tomar cuidado, você pode estar sendo envolvido nesse sistema. Falando que Deus não quer, agindo como Deus não quer, e sonhando aquilo que Deus não sonhou para a sua vida, e que só pode te prejudicar. Então, a minha oração por você nessa noite, para você entender essa palavra, é que você tome a mesma atitude de deixar Deus no controle da sua vida. Deixe Deus no controle da sua vida. Desiste de ter o controle da sua vida. Entregue o controle da sua vida completamente a Deus. Veriana, não é isso, irmã Veriana? Seja bem-vinda. Irmã Vera, né? Seja bem-vinda, viu? Então, desista de ter o controle da sua vida. Irmã Eliane, seja bem-vinda, irmã Eliane, Deus abençoe. Então, entregue-se completamente a Deus. Entregue-se completamente a Deus. Deixe Deus ter o centro, ter o controle da sua vida. E aqui vem outro passo, que é seguir a Cristo, é perder o controle da nossa vida. Se você é um cristão, como você, creio que você é, que está me assistindo, Pai do Senhor, Giovana, não é isso? Meliane também é? Eliane também, eu acho que é o mesmo nome, né? Então sejam bem-vindos, viu? Então seguir a Cristo muitas vezes é você perder o controle. Jesus falou lá em Marcos 8, 34 a 35. E chamando a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Seguir significa perder o controle da sua decisão. Deixar o outro decidir para onde você vai. Então deixe Deus ter o controle da sua vida. E seguir a Cristo significa muitas vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, deixar que Ele assuma completamente nossa vida. Muitas vezes não, vou corrigir. Tudo que nós temos que fazer na nossa vida, uma decisão mais séria, mais importante, onde nós devemos ir, tem que ser tomado por Deus. Ele vai nos dirigir. Se você pegar o exemplo de Davi, Davi não fazia nada sem consultar a Deus. Tudo que ele fazia, ele consultava a Deus. Você vai ver isso claramente lá em 1 e 2 Crônicas. Você vai ver isso muito claramente. Davi, quando ele ia fazer alguma coisa, ele buscava a Deus, meditava, buscando a Deus, pedindo orientação a Deus. Pai do Senhor, Mariana, seja bem-vinda, Deus abençoe. 2 Coríntios 5, 14 e 15 fala: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram.
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Pai Senhor, irmã Joselma, seja bem-vinda. Deus abençoe, viu? Então nós temos que viver para Ele e não para nós mesmos. Nós temos que viver para Cristo. Gálatas 2:20. Eu até vou colocar aqui porque esse texto é muito forte. E ele é a base do que a gente está falando. Abra comigo aí, eu vou colocar aqui para você acompanhar comigo esse texto. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se você quiser guardar algum versículo dessa live, guarde esse versículo. Se você não conseguir guardar os outros, guarde esse versículo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E a partir desse texto você consegue visualizar na sua vida muita coisa que está errada. E o meu objetivo nessa live aqui, além de te edificar e te orientar, é também me confrontar e te confrontar. Não é somente falar, aqui é o que a palavra está mostrando aqui, e mostrando aqui, é você ver os exemplos da sua vida, é você refletir. Porque a palavra de Deus ela tem esse poder, ela tem o poder de nos confrontar. A palavra de Deus nos confronta a cada dia. E aqui essa palavra é uma palavra de confrontação. Será que você está se crucificando, você foi crucificado com Cristo, você deixou já o pecado morrer na sua vida? Ou você continua pecando, fazendo as mesmas coisas? Se Jesus vive em você, por que você continua fazendo as mesmas coisas? Postando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes que desagradam a Deus? E você sabe que desagrada a Deus. Então Paulo está falando, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo deixava Deus, Cristo, ser o controlador da sua vida. Aquele que tinha o controle da sua vida. Então significa renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Sermos participantes, inclusive, das suas aflições. Prepare-se para ser rejeitado, para debochar de você, para ser injuriado, e se for necessário até morrer por ele. 1 Pedro 3,17. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. João 15, 18 a 21. Abra comigo aí João 15, 18 a 21. Você vai ver muito claramente sobre isso, sobre a vontade de Deus com o seu povo. Se o mundo vos aborrece, João 15, 18 a 21. E lembrando que a gente está lendo isso sobre o Evangelho de João, com os jovens, viu? Os jovens estão me assistindo aí. E se você não está no nosso grupo aí, a gente está lendo o Evangelho de João. E eu oriento toda a igreja aqui, oriento todos os irmãos que estão aparecendo aí. Eu sugiro, não vou nem orientar, uma sugestão de você ler o Evangelho de João conosco. Porque o Evangelho de João fala muito claramente sobre a vida cristã. E João 15, 18 a 21 fala: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos das palavras que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está lá em Tiago 4,4. Então entenda a mensagem que eu estou falando. Deixe Deus controlar a sua vida. Deixe Deus ser o centro da sua vida. Deixe Ele dirigir a sua vida. Porque se você não deixar Deus dirigir a sua vida, você vai atender a ter amizade com o mundo. Se você não deixar Cristo viver em você, você vai deixar com que o mundo prevaleça, os pensamentos do mundo, os valores do mundo, os princípios do mundo, que são contrários à palavra de Deus. Então, quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso que você tem que entender. E Tiago 4,4 fala sobre isso. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando muito claramente o que ele passou. Filipenses 4, 12 a 13.
Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que Paulo falava isso? Por que Paulo falava isso em Filipenses 4, 12 a 13? Porque ele deixava Deus estar no controle da sua vida. Paulo deixava Deus, Cristo, conduzir a sua vida. Então, ou ele passava tribulação, ou estava em abundância, ou ele tinha fartura, ou ele falhava. Ele deixava Deus estar no controle da sua vida. E aí, por isso que ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele fala isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, foi porque ele viu uma vida de saber se contentar com o que ele tem. E de agradecer a Deus por isso. Então, você nesse momento que está me assistindo, você pode estar passando um momento de muita dificuldade. Não sei que área que você pode estar tendo dificuldade. Se é uma questão financeira, se é uma questão de enfermidade, se é uma questão do trabalho, se é uma questão com seus amigos, seus familiares, com pai, com mãe, com filho. Eu não sei, mas confie em Deus. Deixe Deus ter um controle da sua vida. Porque Ele tem o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Deixe Deus estar no controle da sua vida. 2 Timóteo 1,12 fala, Paulo também falando, por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Para Paulo falar isso aqui, é porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem Cristo era, ele era o Senhor da sua vida. Então deixe Deus no controle, deixe Cristo no controle da sua vida. Apocalipse 2,10 fala, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus tem uma coroa de vida para mim e tem uma coroa de vida para você. Se você permanecer no centro da vontade de Deus. Se você deixar Ele no controle. Se você deixar Deus conduzir a tua vida. Aí que você vai ter coroa no final. Se você for perseverante. Se você perseverar na vontade de Deus. Amém? Nós já estamos caminhando para o final. Mas aí eu vou falar para o último tópico agora sobre a vontade de Deus. E no final eu vou fazer um resumo de tudo o que eu já falei, tá certo? Para que você seja edificado e que o Espírito Santo possa continuar falando no seu coração. Amém? Me dê um amém, um feedback aí se está tudo bem. Porque às vezes você fica muito calado, vocês aí. Falei alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Amém, amém. Estão conseguindo compreender? Glória a Deus. Amém. Então, como saber a vontade de Deus para a minha vida? Já estou caminhando para o final. Mas aí eu quero saber. Você me pergunta. Tudo bem, eu tenho que deixar Deus no centro da minha vida. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? E aqui que eu vou encerrar o último tópico, certo? O Salmos 40, versículo 8 fala: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Conhecer a vontade de Deus é essencial para nós conhecermos o próprio Deus. Você tem que conhecer a vontade de Deus para conhecer o próprio Deus. Pai Senhor, Vitória, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então, nós temos 3 dimensões da vontade de Deus. Então, como é que eu vou saber a vontade de Deus? 3 dimensões. A vontade de Deus geral, para toda a humanidade, para todas as pessoas, todo mundo que nasce, Deus tem essa vontade, que é o quê? A salvação. 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. João 6,39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade de Deus que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a vontade de Deus para toda a humanidade é salvação. Essa é a vontade de Deus geral, para toda a humanidade, salvação. Deus quer que todos se salvem. Ele dá a oportunidade da pessoa se salvar da morte, do inferno, através de Jesus Cristo. Ele é o único intermediário entre Deus e os homens. Ele que pagou o preço lá na cruz do Calvário. Só Ele é digno de toda honra e de toda glória.
Então a vontade de Deus é salvá-lo por meio de Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou isso. Ele é o único caminho. E a melhor maneira de você entender a vontade de Deus geral para toda a humanidade está aqui, ó. É ler na palavra. É você ler na palavra. Se você quer saber a vontade de Deus, lê a palavra de Deus. Aqui está a revelação, aqui na palavra está a revelação universal que Deus deixou. Para toda a humanidade, em todo tempo, em todo lugar. Quer saber a vontade de Deus? Lê a Bíblia. Ah, não sei qual a vontade de Deus para a minha vida, não sei o que eu tenho que fazer. Lê a palavra, que ele vai lhe mostrar a sua vontade. Então, essa é a primeira dimensão da vontade de Deus. A vontade de Deus geral, para toda a humanidade. E a Bíblia contém muitos temas sobre a vontade de Deus. Na verdade, a Bíblia é a revelação da vontade de Deus. Como obedecer pai e mãe, cumprir os princípios de Deus, ter um dia de descanso, respeitar as autoridades, fazer o bem às pessoas, semear coisas boas. Tudo isso são coisas que a Bíblia mostra. É a vontade de Deus geral, que está na palavra, para toda a humanidade. Nós temos a segunda dimensão da vontade de Deus, que é a vontade de Deus para o seu povo. Para o seu povo. Para o povo de Deus. Seja bem-vinda, irmã Betânia, Deus abençoe. A vontade de Deus para o seu povo, qual é? Nós vamos ver aqui na palavra. 1 Tessalonicenses 4,3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Pedro 2,15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Então, em 3 versículos aqui, eu estou te mostrando rapidamente 3 coisas que Deus é a sua vontade, a vontade de Deus. Se abster da prostituição, que a prostituição, como eu já falei aqui, é do grego porneia, significa todo tipo de ato sexual fora do casamento ou antes do casamento, que aqui tem um variado tipo de coisas. A vontade de Deus é que nós devemos dar graça a Ele em tudo, dar graças a Deus em tudo, ser agradecidos à vontade de Deus. E a vontade de Deus é nós fazermos o bem, praticarmos boas obras. Isso é a vontade de Deus para o seu povo. Santificação, ser agradecido, fazer a vontade de Deus fazendo o bem às pessoas. Isso é a vontade de Deus para o seu povo. E a terceira vontade de Deus, que é que eu já estou caminhando para o final da live, é a vontade de Deus pessoal, para cada um de nós. E Deus não chama todo mundo para as mesmas coisas. E não pede as mesmas coisas para as pessoas. E aí eu lhe pergunto, nesse momento. Pai Senhor, Gerson, é o Gerson, é isso? Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que eu vou deixar para você pensar. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o seu chamado? O que é aquilo que Deus revelou para a sua vida? E como eu falei, Deus não chama as pessoas para as mesmas coisas. Abraão ele chamou para ser o pai da fé. Davi para ser o homem segundo o coração de Deus, para ser o rei de Israel. Paulo para ser apóstolo dos gentios. João para ser aquele que ele revelou o Apocalipse. Então Deus ele revela coisas diferentes para as pessoas diferentes. Bem-vinda, Sara, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Então você tem que saber a vontade de Deus para a sua vida. Você tem que saber a vontade de Deus para a sua vida. Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10 fala: Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então Deus vai te mostrar a sua vontade, seja através de um sonho, seja através de um irmão que traga uma palavra para você, seja através de você ler na sua palavra, como eu falei, que a Bíblia é a revelação da sua vontade, seja em sonho, seja numa música, seja um louvor. Deus vai mostrar para você a sua vontade, o seu chamado, aquilo que Ele quer que você faça. E a vontade de Deus, ela passa por 3 coisas principais aqui. A vontade de Deus pessoal. Primeiro, a vontade de Deus ela é geográfica. Significa que Deus é o lugar onde Deus quer nos usar. É o lugar onde Deus quer nos usar.
ela é geográfica. Você está no lugar que Deus quer te usar, aí você tem que imaginar isso. Deus, ele tem um lugar para cumprir a sua vontade em nós. No caso de Abraão, não era lá em Harã, não era lá em Ur dos Caldeus, era em Canaã, era em Israel. Então, a vontade de Deus é geográfica. José, ele foi levado para o Egito para Deus cumprir a vontade de Deus dele lá. Então a vontade de Deus é geográfica. Segundo, a vontade de Deus ela é posicional. Ela é na posição que Deus quer que você esteja. Você está no emprego, na função, ou no cargo, na atividade que Deus quer que você esteja. Será que você não está num lugar e numa posição que Deus não quer que você esteja? Aí você tem que pensar, aí você tem que analisar isso. E em terceiro lugar, a vontade de Deus ela é temporal. Você está fazendo a vontade de Deus no tempo que você está vivendo? Nesse tempo agora, presente, nós estamos vivendo tempos difíceis, como diz a palavra. Esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, você está fazendo a vontade de Deus? Você está pregando o Evangelho? Você está vivendo uma vida santa e agradável diante de Deus? Você está obedecendo a Deus? Então, muito cuidado para você não estar fazendo alguma coisa que não é da vontade de Deus. E aqui vem uma coisa bem interessante que eu quero que você anote. Eu quero que você anote essa parte que eu vou falar agora também. Se você já vem anotando, continue anotando. Não faça do lugar do processo, ou lugar de passagem, o lugar do centro da vontade de Deus. Por exemplo, o povo de Israel, eles passaram do deserto para Canaã. Eles iam para Canaã, mas o deserto era passagem. Mas eles fizeram do deserto o centro da vontade de Deus. E por isso eles murmuraram e morreram no deserto. Como assim? O deserto é lugar de passagem. O deserto não é lugar de definitivo para ninguém. Ninguém mora no deserto para sempre. Então eles fizeram do lugar de passagem um lugar definitivo da vontade de Deus. Por isso que eles murmuravam. Porque eles estavam pensando que ali era o final deles. Não era só passagem. Então cuidado na sua vida. Você pode estar querendo murmurar de alguma coisa na sua vida que é só passagem, é só um momento. E você está começando a murmurar e está começando a desagradar a Deus. Deus não suporta murmurador. A murmuração é uma reclamação descabida de que Deus não está sendo Deus suficiente. Então, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, para você não murmurar e perder as bênçãos de Deus na sua vida. Muito cuidado com isso. E aí tem outra questão. Quando você sai da vontade de Deus, prepare-se para a tempestade, risco, insegurança e perca de tempo. Pai Senhor Iana, seja bem-vinda. Pai Senhor Iana, Deus abençoe. Então, quando você sai do centro da vontade de Deus, prepare-se para a tempestade, risco, insegurança e perda de tempo. Quer o maior exemplo disso? Jonas, o profeta Jonas que está lá. Deus mandou ele para Nínive, mas ele quis ir para Tarsis. Então ele saiu do centro da vontade de Deus. Ele saiu do centro da vontade de Deus. Então, muito cuidado. Quando você sai do centro da vontade de Deus, você pode passar por tempestade, por lutas que Deus não estava prevendo para você. Porque você está desobedecendo a Deus. Isso é muito sério. Nós temos que fazer a vontade de Deus na nossa vida. Para a gente não fazer uma coisa que Deus não nos chamou. Fique no centro da vontade de Deus, naquilo que Deus te chamou. Não saia do centro da vontade de Deus. Porque se você sair do centro da vontade de Deus, você pode passar por tempestade de lutas por conta da sua desobediência. Da sua desobediência. Então, o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus tem paz. Mesmo em meio a tribulações e lutas, tem paz, tem alegria no coração. Então, aquele que faz a vontade de Deus tem a sua oração respondida. Por quê? Porque está no centro da vontade de Deus. João 9,31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Aquele que faz a vontade de Deus, então tem a oração respondida, porque está andando em comunhão com Deus. Já pede dentro da vontade de Deus. Então Deus vai e responde. Então ande no centro da vontade de Deus. E em último lugar, aqui para encerrar a nossa live, Vitória entrou. Amém, Vitória? Glória a Deus. Vai poder louvar? Glória a Deus. Em último lugar aqui, aquele que faz a vontade de Deus terá salvação e vida eterna. Aquele que faz a vontade de Deus
terá salvação e vida eterna. Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, nos céus. Então, essa passagem de Jesus, ele mostra que nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, meu Deus, que está ali invocando a Deus, vai para o céu. Por quê? Porque tem que fazer a vontade de Deus, tem que obedecer. Tem que obedecer a sua vontade. E aí eu encerro esse momento para eu passar para o resumo da live, falando o seguinte, 1 João 2, 15 a 17. Abra comigo aí a palavra. 1 João 2, 15 a 17. Esse é um texto muito conhecido também e que ele é essencial para a gente entender a vontade de Deus. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se você amar o mundo, você não está com o amor de Deus no seu coração. Porque o mundo ele tem valores, ele tem princípios e tem regras diferentes do que Deus estabeleceu. Mas se você amar verdadeiramente a Deus, você vai odiar esse sistema do mundo. O sistema do mundo. Tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Foi o que atraiu Eva ali para cair no pecado. Como assim? Ela cobiçou na sua carne, ela viu que aquele fruto ele poderia ser delicioso. Cobiça dos olhos, ela viu e desejou. E soberba da vida, ela quis ser como Deus. Eles quiseram ser como Deus. E aí veio o pecado, veio as consequências. Então o mundo vai passar. A nossa vida aqui na Terra é muito rápida. É muito rápida. Então, analise nessa noite, reflita. Você está fazendo a vontade de Deus na sua vida? Você está deixando Deus ter o controle da sua vida? Ou você está permitindo que outras coisas impeçam você de estar no centro da vontade de Deus? Inclusive relacionamentos errados, amizades erradas? Aí você tem que analisar. Tem pessoas que vão te levar para longe de Deus. Tem pessoas, tem lugares que vão te levar para longe de Deus. Então você tem que evitar, tem que fugir. Fugir da sua natureza. Fugir da sua natureza. Fugir daquilo que te atrai e que vai fazer você pecar. Amém? Então eu vou fazer agora o resumo, certo? E vou deixar aqui, se alguém quiser trazer algum comentário para complementar. Daqui a pouco a gente vai encerrar a live, viu? Mas vou deixar aqui um resumo para você analisar e refletir nessa noite. Primeiro, eu falei sobre desistência. Eu falei que todos nós desistimos de algumas coisas na nossa vida, seja um emprego, seja um trabalho, uma amizade, mas nós temos que desistir de ter o controle da nossa vida. Esse foi o primeiro ponto que eu falei. O segundo ponto é que nós temos que desistir de algo para seguirmos a vontade de Deus. Seja uma pessoa, seja um lugar, seja um emprego, seja um curso, tem que deixar de alguma coisa para Deus poder cumprir na sua vida a sua vontade perfeita. Eu citei o exemplo de Adão e Eva, que quiseram que Deus não tivesse o controle da vida deles. Adão e Eva quiseram ter o controle das suas vidas, e aí veio o pecado. Eu citei o exemplo de Abraão, que foi um homem de Deus, o pai da fé, que deixou Deus estar no centro da vida dele. Eu falei por que nós devemos deixar Deus no controle. Eu falei que seguir a Cristo é perder o controle da nossa vida, é deixar Ele no controle. Que Ele faça a vontade de Deus em nós. E em último lugar eu falei para você sobre a vontade de Deus para a sua vida. Que a vontade de Deus pode ser geral para toda a humanidade, pode ser para o seu povo e pode ser pessoal para a sua vida. Então que Deus possa falar com você, continuar falando com você através desse vídeo, dessa mensagem. Essa mensagem vai ficar gravada, vai ficar aí disponível para você analisar, refletir. Deixe Deus estar no controle da sua vida. Desista de ter o controle da sua vida. Desiste de querer ser como Deus. Deixe Deus estar no centro da sua vida, porque Ele vai te conduzir para o melhor lugar, para o melhor na sua vida. Deixa Deus conduzir a sua vida. Então que Deus possa falar com você. Nós não tivemos culto hoje na nossa igreja por causa da pandemia, que alguns irmãos foram contaminados. Então peço oração aí pela minha
esposa que está um pouco enfermo de uma alergia, e também o pastor Reginaldo, a irmã Ruth, o Kainan, a Gabi e outras pessoas que estão doentes aí, que você possa orar por elas e refletir nessa noite sobre a vontade de Deus para a sua vida. Deixe Deus na sua vida, a Vitória também. Então, vários irmãos aí estão doentes, então você ore por eles e cumpra a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus também passa por você orar pelos seus irmãos. Entenda isso, a vontade de Deus também passa por você orar pelos seus irmãos. Então, fique na paz de Cristo. Se você tem algum comentário para complementar, alguma dúvida sobre esse tema que eu posso falar aqui, certo? Deus possa continuar falando com você. Não sei se a Vitória aí vai louvar ou não sei se vai dar tempo agora, mas fica aberta a oportunidade para alguém quiser trazer um comentário aí para complementar essa live, amém? Seja bem-vinda, irmã Maísa, Deus abençoe sua vida. Então deixe Deus estar no controle da sua vida. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai ter paz no seu coração. Se você estiver obedecendo a Deus, no centro da sua vontade, as suas orações vão ser ouvidas, você vai ter paz, vai ter tranquilidade no seu coração. Mesmo que você esteja passando por lutas, se você está no centro da vontade de Deus em obediência, você fica tranquilo. Porque você sabe que Deus está cuidando de você, cuidando da sua família. Que Deus está cuidando de tudo. Então, fique na paz de Deus, que Deus possa continuar te abençoando. Irmã Maísa, que Deus abençoe. A gente está encerrando agora, daqui a pouco, viu? Mas vai ficar gravado, vai ficar disponível aí essa live, tá bom? Que Deus possa continuar te falando com você. Ore pelo nosso pastor Reginaldo, ore pela irmã Ruth, ore pelos irmãos que estão, o Lucas, que estão com esse vírus. Ore também pelo Kainan, pela Vitória, pela Gabi, ore por eles. E ore pelos que estão enfermos. E que Deus possa cumprir na sua vida a sua perfeita vontade, seus propósitos, suas promessas. Que Deus te abençoe. Que você possa ser muito abençoado nessa noite. Em nome de Jesus, que essa semana seja abençoada. Que Deus possa guardar você e sua família, livrar você de todo o mal, te dar saúde, te dar alegria no seu ser, repreender todo o mal, repreender toda enfermidade. E que você cumpra a vontade de Deus e obedeça a vontade de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe, viu? Uma boa noite a todos. Continue firme na presença de Deus. Continue firme nas promessas que o Senhor tem na sua vida, nos propósitos dele na sua vida. Deus abençoe a todos. Amém? Deus abençoe. Pai do Senhor.